Olá, professores! Meu nome é Érica, eu sou PCNP de Projetos Especiais da Diretoria de Ensino de Franca e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre eletivas. O objetivo aqui da nossa fala é retomar os conceitos essenciais do componente eletiva, apresentar o documento orientador para as atividades não presenciais e como que eu posso retomar essas atividades não presenciais no componente eletiva, apresentar as principais formas de registro e avaliação do componente eletiva e retomar o conceito de avaliação formativa que engloba o Inova Educação. Primeiramente, o que é o conceito essencial da eletiva? A eletiva ela é uma disciplina criada pelo professor para atender aos projetos de vida dos alunos dentro da unidade escolar. Então, com base nos projetos de vida realizados lá no acolhimento, que será retomado agora quando os alunos voltarem às suas aulas, nós teremos a construção desse projeto de vida do aluno. E aí, a eletiva ela vem com esse objetivo de fomentar, de ajudar na construção do projeto de vida dos alunos. A partir do projeto de vida, nós temos a equipe gestora apresentando aí a tabulação desses dados e os professores, com esses dados em mãos, criando as eletivas para atender o projeto de vida dos alunos. O conceito das eletivas elas constituem uma das inovações metodológicas do Inova Educação, que pressupõe a diversificação de situações didáticas, pois visam aprofundar, enriquecer e ampliar estudos relativos aos conteúdos das áreas de conhecimentos contempladas. Então, é uma oportunidade para que o aluno aprofunde os seus conhecimentos em determinada área com vistas ao seu projeto de vida. Entre os objetivos das eletivas, nós temos possibilitar ao aluno a oportunidade de enriquecer o seu próprio currículo. Então, quando lá na minha eletiva, eu faço uma eletiva de empreendedorismo, eu ajudo meu aluno a visualizar o que é ser um microempreendedor, eu estou auxiliando ele no seu plano futuro de carreira. Pode ser que no seu futuro ele deseja ali auxiliar no pequeno comércio que a sua família tem. Quando eu possibilito ao meu aluno a ampliação do seu repertório intelectual para ele ter maiores oportunidades na vida, a eletiva ela cumpriu o seu papel. O segundo objetivo, como ampliar, diversificar, aprofundar conceitos, procedimentos ou temáticas de uma disciplina ou área de conhecimento, é quando eu consigo, por exemplo, auxiliar meu aluno numa disciplina, uma eletiva de iniciação científica. Eu auxilio o meu aluno se ele desejar estar cursando aí uma universidade, cursando uma carreira acadêmica. Desenvolver estudos de acordo com os focos de interesse relacionados aos seus projetos de vida ou da comunidade a que pertence. Então, a eletiva ela tem a sua realidade social. Tanto que é muito difícil, né? A gente não tem um documento padronizado, porque cada escola ela tem a sua realidade. Cada professor ele tem que entender a realidade de vida dos seus alunos e do projeto de vida deles. Favorecer a aquisição de competências específicas para a continuidade dos estudos e para a inserção e permanência no mundo do trabalho. Então esse também é um dos focos das eletivas. A gente ter essa preocupação de permanência e inserção no mundo do trabalho. O aluno ele vai buscar aquilo que mais lhe compete na sua área de interesse para que ele consiga aí ter várias oportunidades no mercado de trabalho. O que as eletivas podem e devem possibilitar aos alunos? Exercitar as suas escolhas para aprimorar a autonomia e protagonismo, participar da construção do currículo escolar, realizar atividades relacionadas ao seu projeto de vida, ampliar, diversificar, aprofundar os conteúdos e habilidades de um ou mais componentes curriculares, desenvolver competências e aproximar a teoria da prática. Então, as aulas da eletiva ela não é mais uma aula, ela é uma aula diferenciada, ela é uma aula aprofundada. Então, o professor, quando ele planeja a sua eletiva, ele tem que ter essas diferentes estratégias de metodologias para utilizar com seus alunos. O que as eletivas devem possibilitar aos alunos? A eletiva ela deve despertar o interesse dos alunos nas atividades,
ela é organizada semestralmente, então ela pode ser alterada, né, a cada semestre, e aí a escola vai criando quase que um perfil de eletiva. Nós temos situações didáticas diversificadas, o professor ele tem essa liberdade, essa autonomia de criar com metodologias diversificadas aquela eletiva. Nós temos assuntos relevantes aos alunos, porque aproxima da realidade dele, mas ele é baseado no projeto de vida dele. E eles todos os conhecimentos das eletivas, ele tem que estar pautado com as habilidades do currículo Paulista. Então, quando eu desenvolvo o empreendedorismo, que habilidade, através do quê? De qual conhecimento eu vou estar trabalhando a eletiva? O professor deve construir o plano e explicitar por meio de uma ementa o que ele pretende com aquela eletiva, para que o aluno se sinta interessado e busque aquela eletiva como uma opção do seu trabalho. Ele publica as ementas antes do feirão das eletivas, ele deve programar cada aula em conformidade com o plano da eletiva. Então, sabendo a estrutura, quanto tempo eu devo programar a minha sequência de ações ali dentro da eletiva para que ela chegue até o ponto da culminância. O que eu devo, então, trabalhar enquanto um componente de eletiva? Primeiramente, eu tenho que pensar que eu devo proporcionar um espaço e uma oportunidade de construção de novos conhecimentos por formas diferenciadas de trabalho e não simplesmente como mais uma aula a ser desenvolvida. Depois eu tenho respeito às regras de trabalho, como oferta semestral, então semestralmente oferece a eletiva, participação dos alunos e o engajamento deles em relação a essa disciplina, produto final a ser desenvolvido e apresentado na culminância, que é o final do semestre. Outro ponto é o acompanhamento e avaliação das ações e trabalhos realizados. Nós temos diálogos entre temas das disciplinas e do projeto de vida dos alunos, nunca esquecendo que a eletiva ela tem por base o projeto de vida dos nossos alunos, a correspondência entre as metodologias e opções curriculares e demandas de aprendizagem dos alunos. Pensar em todo esse leque que eu tenho à disposição para ofertar a eletiva de uma forma atraente e que o aluno realmente tenha interesse em cursar a eletiva. E a liberdade metodológica do professor, que o professor vai produzir a sua eletiva, ver o acompanhamento e o andamento da sala. Comprovação das atividades escolares não presenciais. Então, nós precisamos entender o que comprova o aluno e a permanência dele naquela eletiva. Não vamos esquecer que a eletiva ela tem uma carga horária, então ela precisa ter os seus registros acompanhados pelo professor. Então, é necessário que o professor registre de forma detalhada o que está sendo feito, o que está sendo produzido durante a eletiva. Como que eu posso produzir? Nós vamos estar dando algumas dicas aí sobre o engajamento dos alunos no componente 9. Nós temos a resolução da Secretaria da Educação 45 de 2020 que fala sobre esse tempo de afastamento social em que vivemos e que nós necessitamos ter um registro cuidadoso dessas atividades. De acordo com o Conselho Estadual da Educação, número 185 de 2019, considera atividade ou dia letivo aquilo que é cumprido dentro e fora de sala de aula. Então, essas horas de trabalho que o aluno se dedicou para produzir a sua ação de culminância, como que eu estou contabilizando isso? Qual é a quantidade de horas para eu estar atribuindo isso? E nós devemos pensar na garantia de 800 horas para o cumprimento do ano letivo de 2020. Então, as atividades que eu vou planejar, eu devo pensar e ter como objetivo principal a conclusão do primeiro bimestre. Então, como eu distribuí esse bimestre, tendo a devida proporção de alteração de calendário que nós tivemos. Devo desenvolver as habilidades que eu elenquei lá no meu plano de eletiva. Então, o que eu estou desenvolvendo junto aos meus alunos e como isso tem sido construído. Focar no qualitativo, qual é a qualidade que tem surgido dessas eletivas. E a compatibilidade disso para o aprimoramento dos alunos, tanto no currículo paulista quanto na matriz de aprendizagem processual do ensino médio. Para o desenvolvimento das habilidades, eu devo considerar o envolvimento e engajamento dos alunos na realização dessas atividades, né? Como que ele tem desenvolvido a sua autonomia nos seus estudos e realizado as propostas feitas pelo professor. É importante nós termos em mente que a avaliação ela deve ser
processual, então eu devo acompanhar todo o processo de construção de conhecimento daquele aluno. Como eu devo acompanhar o engajamento do meu aluno? Eu devo perceber se os meus alunos, eles são questionadores, eles tiram dúvida com o professor, eles ajudam os colegas com dificuldades, eles respeitam os momentos de fala, preocupa-se com a organização dos materiais dele, colabora para manter um clima agradável na turma. Devo considerar que todas essas possibilidades, elas se enquadram tanto no âmbito presencial quanto à distância. Então, eu, enquanto professora, eu tenho que estar atenta a essas possibilidades dos alunos, de observar os meus alunos e o engajamento deles ao tema proposto. Como eu posso avaliar a aprendizagem dos alunos? Então, eu devo pensar que é uma tarefa didática necessária e eu preciso pensar em todo o acompanhamento das atividades dos meus alunos. Eu tenho que trazer dados e esses dados fazerem sentido para mim, para que eu possa realmente tomar uma decisão sobre o conceito do aluno. É importante lembrar que a avaliação dentro dos componentes do Inova, ele tem o objetivo de despertar o interesse do aluno para participar tanto das suas atividades acadêmicas quanto da comunidade escolar a qual ele pertence. A avaliação dos novos componentes do Inova, projeto de vida, eletivo e tecnologia, eles são baseados no conceito de engajamento. Então, eu vou avaliar o aluno por esses 3 conceitos de engajamento. Engajamento parcial, onde o aluno desempenhou poucas atividades ou ele não comprometeu-se tanto com o processo educativo. Nós temos o engajamento satisfatório, em que ele desenvolve, em parte, aquilo que foi proposto e não intensamente, como engajamento total, em que o aluno comprometeu-se com o processo e desempenhou muito bem as suas atividades. Que tipos de instrumentos eu posso me utilizar para avaliar dentro dos componentes do Inova Educação? Então, eu posso pensar em produções individuais ou coletivas, atividades escritas, dramatização, trabalho em pesquisa, trabalho em grupo, avaliação e exposição oral, vídeos, áudios, podcasts. Eu posso pensar em desenho, maquete, produção textual, seminário, prova, portfólio, autoavaliação, pauta de critérios, observação, registro, fotos. Tudo isso eu posso utilizar como dados para eu perceber o engajamento do meu aluno para desenvolver aquela habilidade. E você, professor de eletiva, nós queremos uma aproximação maior com você, poder ajudar você, esclarecer dúvida e aí a gente poder construir uma eletiva significativa para a aprendizagem dos nossos alunos. Bom, eu me despeço aqui. Muito obrigada por este tempo e em breve eu vejo vocês numa próxima oportunidade. Até mais! Olá, professores! Meu nome é Érica, eu sou PCNP de Projetos Especiais da Diretoria de Ensino de Franca e hoje nós estaremos conversando um pouquinho sobre o componente curricular de Projeto de Vida. O objetivo... O objetivo dessa nossa pauta é a gente retomar os conceitos essenciais do componente de projeto de vida, retomar o documento orientador das atividades não presenciais para esse período de afastamento social, então nós estaremos retomando alguns conceitos, apresentar as principais formas de registro do componente de projeto de vida, retomar o conceito de avaliação formativo dentro do componente do Inova Educação e o planejamento das atividades de projeto de vida, apresentando um pequeno modelo aí do 6º ano. O que é, então, o projeto de vida? O projeto de vida é um componente curricular oferecido pelo Inova Educação a partir de 2020, que tem como princípio básico a competência 6 da BNCC, que visa valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho, fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e de seu projeto de vida,
com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. A Ciência 6 da Base Nacional Comum visa formar um cidadão que não termine os seus estudos sem um objetivo final, mas muito pelo contrário, que ele consiga alcançar e estabelecer metas para a sua conquista, tanto acadêmica quanto profissional. Então, os princípios estruturantes do componente projeto de vida envolvem os 4 pilares da educação, estabelecido pela Unesco em 1996, que fazem parte o aprender a conhecer, o aprender a viver, o aprender a ser e o aprender a fazer. Nós temos também o desenvolvimento socioemocional dos nossos alunos, que deve ser retomado e deve ser enfatizado durante as aulas de projeto de vida. Vocês vão ver que nós temos o tempo todo essa retomada de habilidades socioemocionais dos nossos alunos. Nós temos também a pedagogia da presença, nós temos o protagonismo juvenil, que são os nossos alunos sendo protagonistas da sua história, inclusive a história acadêmica deles. Tendo por base os princípios estruturantes do projeto de vida, nós vamos ter o aluno sendo observado, sendo visto, o estudante sendo visto como uma pessoa, como um cidadão e como um profissional. Então essas 3 engrenagens, elas caminham juntas, Então nós não podemos achar que cada uma dessas faces, elas são isoladas. Então agora eu vejo somente o aluno enquanto cidadão ou os seus problemas pessoais ou profissional. Todo ser, ele é integral. Então a nossa vida também enquanto pessoa, exige dessa integralidade do ser. O que nós estamos aqui hoje conversando com vocês, professores? A nossa ideia é que nós consigamos estabelecer com vocês um olhar sobre a comprovação das atividades escolares. Nós temos aí essas atividades não presenciais sendo colocadas, então nós precisamos aí comprovar essas horas de aula que os alunos realizam. Então, o que é necessário de você, professor, estar realizando? Primeiramente, é necessário que você se atente ao registro das suas atividades. Como que o aluno está realizando essas atividades e que esse registro seja de forma clara, objetiva, com todos os detalhes possíveis para uma futura utilização dessas atividades desenvolvidas pelos alunos como comprovação das suas horas de estudo. Então, pensando nessas atividades, nesse aluno integral, nós precisamos nos atentar a alguns detalhes. Primeiro, o registro de todas as atividades desenvolvidas no projeto de vida, no componente projeto de vida. Nós precisamos entender que, por ser um projeto, um componente curricular, ele necessita de todo o acompanhamento de registro pormenorizado, detalhado, de tudo aquilo que o aluno tem realizado. Nessa situação de pandemia, nós estamos atendendo a Resolução 45 de 2020, que é uma resolução que fala sobre essas atividades não presenciais que precisam ser registradas e que precisam ser acompanhadas aí pelo seu professor para uma futura utilização dessas atividades no tempo de aula dos nossos alunos. De acordo com a deliberação do Conselho Estadual da Educação, número 189 de 2019, já contemplava que atividades realizadas tanto dentro da escola quanto fora da escola podem ser computadas aí como atividades, e dias letivos para compor aí o currículo escolar. E aí a gente precisa se atentar que nós precisamos cumprir aí, garantir junto aos nossos alunos o cumprimento das 800 horas de ano letivo. Então, o que nós precisamos nos atentar ao desenvolver as nossas atividades? A concluir o primeiro bimestre, que se encerra dia 29 de maio desse ano, nós temos que desenvolver as habilidades essenciais que o componente projeto de vida circula ali como necessárias. Nós temos que focar no qualitativo, então mesmo a distâncias, como eu consigo acompanhar esse meu aluno, e pensar na compatibilidade, tanto do currículo paulista, como que eu estou, enquanto professor de projeto de vida, auxiliando os meus colegas de disciplinas específicas,
a cumprir aí o currículo paulista e também cumprir a matriz de avaliação processual do ensino médio. Bom, o que eu devo considerar enquanto atividade dos meus alunos do Inova Educação? Então, eu devo considerar que, além das atividades, o envolvimento do aluno para a realização de cada atividade, né? Nós temos que pensar na autonomia, como que ele realizou as atividades, quais foram as diferentes estratégias que ele desenvolveu para cumprir aquela atividade. E aí a gente pode considerar as mais diversas formas de registro e acompanhamento que o projeto de vida me permite. Então, nós vamos ter registros de citações dos alunos, nós vamos ter portfólio de turma e de estudante, nós podemos pensar em falta de critérios sobre a turma e estudante, o professor pode desenvolver uma forma de registro, nós temos fotografia, vídeos, áudios, aula gravada, tudo isso daí me traz material para eu conseguir registrar a minha aula e eu conseguir fazer o acompanhamento daquele meu aluno e como ele desenvolveu determinada atividade. Além disso, nós temos uma coisa muito interessante que é do projeto de vida, que é o diário de práticas e vivências. Esse caderno, esse diário, ele deve ser constantemente retomado pelo professor. Então, professor, esteja aí atento de como que o aluno tem realizado esse registro. Ele tem feito as suas anotações diárias? Ou ele tem feito, ao cumprir determinada tarefa, ele tem registrado? Como que ele tem registrado? Eu tenho colocado isso ali enquanto foto, porque nós estamos num período à distância e isso fica um pouco difícil de ser acompanhado. Então, retome esse diário de práticas e vivências para ser constantemente relembrado dos alunos. Nós podemos observar aí algumas atitudes dos nossos alunos. Será que aquele meu aluno ele é questionador? Ele tira dúvida com o professor? Ele ajuda os colegas com dificuldade? Eles trazem novas ideias e discussões? Eles respeitam os momentos de fala? Se concentram nas atividades, ainda que sejam longas? Ele preocupa-se com a organização dos materiais? Ele colabora por manter um clima agradável ali na turma? Ele demonstra ser líder produtivo? Ele consegue lidar com as situações de conflito? E eles evidenciam estar focados no seu projeto de vida? Então, essas perguntas ajudam você, professor, a perceber o engajamento da sua turma. Como que esse aluno ele está engajado nas atividades ou não? Essas perguntas elas servem tanto para as atividades presenciais quanto para as atividades à distância. Como eu avalio a aprendizagem do meu aluno? O primeiro foco que eu preciso ter é que existem diferentes formas de avaliar, né? E entre elas nós temos que debruçarmos sobre a avaliação, a apreciação qualitativa desses dados. É eu entender como que eu posso construir um conceito sobre como esse aluno desempenha a sua função. É necessário uma análise de como que foi o processo de ensino e aí a tomada de decisão desse nosso aluno. Qual é o grande objetivo do Inova, gente? Não é reprovar o aluno. O objetivo do Inova é fazer com que ele se sinta participante das atividades escolares e que veja valor nos estudos. Então, o Inova ele traz esse diferencial. Os alunos devem ser despertados a desejarem estar e participar das atividades escolares. Okay? Eu vou realizar a avaliação dos componentes do Inova através do conceito de engajamento. Ele tem um engajamento parcial. Ele se envolveu muito pouco com essas atividades. Depois nós vamos ter o engajamento satisfatório. É aquele aluno que ele fez as atividades, mas ele não fez por completo. Ele não realizou todas as atividades e ele demonstrou apoio aos seus colegas, mas não foi o engajamento total, né? Em que ele dedica-se integralmente e ele dedica-se intensamente para o cumprimento dessas atividades. Quais são os tipos de instrumentos de avaliação que eu, enquanto professor, posso considerar atividades que me levem ao engajamento do aluno? Então, eu tenho produção individual ou coletiva, nós temos atividades escritas, dramatização, trabalho pesquisa, trabalho em grupo, avaliação e exposição oral, experimentação, desenho, maquete, produção textual, seminário, provas, portfólio, áudios, rubricas, autoavaliação, pauta de critérios, observação, registro e outros. Então, nós temos
uma gama de avaliações que podem ser produzidas para que o aluno realize ou eu perceba qual é o engajamento daquele meu aluno. Para exemplificar um pouco melhor como que o professor pode realizar as diversas formas de avaliação do componente de projeto de vida, nós pegamos o caderno do aluno e, com base nas situações de aprendizagem do caderno do aluno, nós colocamos um campo de ideias de avaliação. Como que o professor poderia avaliar esse aluno, mesmo nesse distanciamento social? Então, nós pegamos aí a situação de aprendizagem, eu e os meus talentos no palco da vida. Nessa situação de aprendizagem, o aluno ele vai ser despertado, motivado a mostrar um talento, né? Então, o aluno ele vai desenvolver aí uma habilidade que ele já tem, um talento natural. E aí é interessante porque toda a sequência da situação de aprendizagem vai focar no aluno fazer uma pequena apresentação aos colegas. Mas como eu posso fazer uma apresentação aos colegas em distanciamento social? A sugestão que nós colocamos ali no documento é através de um vídeo. Por que não o aluno em casa ele vai fazer uma habilidade, vamos supor que seja de receita. Ele sabe fazer um pão maravilhoso que ele aprendeu com o pai, com a mãe, e aí ele produz um vídeo de uma receita, curto, de no máximo 20 minutos, e aí ele vai apresentar ao professor. O professor recebe esse material, registra e arquiva ali entre os seus documentos, e a partir desse momento, os que ele considera mais pertinente, faz uma amostra por meio da página de rede social ou do site da escola. Essa é uma atividade que pode ser adaptada. O que é importante? A gente definir as datas para a realização e a entrega, né? Então, e principalmente o feedback aí do professor. Às vezes o aluno faz uma atividade muito boa, ele tem uma ideia muito boa, mas o vídeo talvez não saiu adequado. Então o professor retoma esse vídeo, mostra para o aluno quais são os pontos principais que precisam ser refeitos para que o vídeo aí saia com uma boa qualidade e ele consiga fazer uma apresentação aí que seja satisfatória. Nós construímos um documento, tá? Esse documento, ele contempla todas as situações de aprendizagem do 6º ano, tá? Então nós fizemos aí com todas as situações de aprendizagem, dando ideias para vocês de como seriam as sugestões de atividades avaliativas nesse tempo de distanciamento social, todas do 1º bimestre e do 6º ano. Bom, professores, eu agradeço aí a disposição de vocês e agradeço o tempo que vocês estão se formando através deste ATPC, tá bom? Muito obrigada! Pessoal, tudo bem? Meu nome é Eric, eu sou PCNP de Tecnologia aqui da Diretoria de Ensino da região de Franca. E a partir dessa semana nós vamos ter alguns momentos de diálogo, momentos de formação, momentos de reflexão sobre o trabalho do professor da disciplina de Tecnologia e Inovação nesse momento de ensino à distância. Essa semana a pauta é voltada para a avaliação. Porém, tem alguns objetivos principais no dia de hoje, como retomar o documento orientador, discutir os conceitos básicos da disciplina Tecnologia e Inovação, estruturação das atividades / possibilidades e avaliação. Para iniciar a nossa discussão, é de fundamental importância que vocês façam a leitura do documento orientador. Vocês tiveram acesso a ele no replanejamento. Semana passada, os PCNPs Thales, de Matemática, e Simone, de Filosofia e Sociologia,
fizeram um estudo geral sobre ele, trazendo alguns pontos e sempre reforçando a importância do estudo desse documento. Ele é o documento que vai orientar todas as atividades escolares nesse momento e muitas dúvidas que vocês possam ter ainda podem ser esclarecidas através desse documento. Então, se por algum motivo você não encontra ou perdeu esse documento, ele vai ficar na descrição desse vídeo. Trazendo um recorte rápido do documento orientador, especificamente na parte que diz respeito à realização das atividades e avaliação, nós temos alguns pontos-chave que merecem destaque. São eles: para a realização das atividades, considerar diferentes públicos. Então, se o aluno não tem acesso à internet, como ele vai realizar as atividades? Retomar as habilidades anteriores para que então se possa avançar no desenvolvimento das habilidades do bimestre. E uma parte importante que diz respeito quanto à autonomia que as escolas e os professores têm no desenvolvimento desse trabalho. Então é preciso considerar cada realidade, cada escola tem a sua realidade, e dentro dessa realidade, elaborar, propor e adaptar atividades, buscando tornar as questões de ensino-aprendizagem mais eficientes, nesse contexto de distanciamento social. No que diz respeito à avaliação, é importante que os professores flexibilizem e diversifiquem os instrumentos avaliativos. Temos também a questão democrática, onde nenhum aluno deve ser prejudicado por não poder acessar os diversos meios digitais para a realização dessas atividades. E sempre lembrando que, posteriormente, receberemos orientações quanto ao processo de recuperação desses alunos. A BNCC traz duas competências que merecem destaque no contexto do trabalho com tecnologia no ambiente escolar. São elas a competência número 4, que diz o seguinte: utilizar diferentes linguagens, verbal, oral ou visual-motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentidos que levem a um entendimento mútuo. Trazendo essa competência para a nossa disciplina, temos a necessidade de criar e oportunizar espaços para o debate de ideias, sempre com respeito entre as partes, utilizando os diversos meios digitais, inclusive o centro de mídias. É muito importante que o aluno passe a ter essa consciência de como se comportar nesse momento nos diversos canais digitais em qual ele está inserido. Já a competência número 5 da BNCC é ainda mais específica. Segundo ela, o trabalho com tecnologia dentro do ambiente escolar deve permitir que os alunos sejam capazes de compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação, de forma crítica, significativa, reflexiva e ética, nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência deixa bem claro os objetivos do trabalho com tecnologia dentro do ambiente escolar. Nossa disciplina busca trabalhar essa cultura digital sob diferentes aspectos, sempre com base no ensino integral do aluno, considerando este como um ser biopsicossocial, e sempre buscando com que esse aluno desenvolva sua autonomia, para que esse estudante seja responsável pela sua aprendizagem e que tenha consciência disso, para que, mesmo após a sua escolarização, ele possa gerenciar sua aprendizagem e estar preparado para as demandas que o mundo contemporâneo nos impõe, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Para que esse movimento aconteça, a nossa disciplina Tecnologia e Inovação é dividida em 3 eixos estruturantes. São eles: Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação, Pensamento Computacional e Letramento Digital. Cada um desses eixos tem algumas habilidades essenciais que devem ser trabalhadas em cada ano série. O documento que traz de uma maneira bem clara e objetiva todo um resumo e uma explicação sobre os conceitos dos eixos estruturantes e que traz também de uma forma detalhada e
um mapeamento geral das habilidades que devem ser desenvolvidas em cada ano-série, chama-se Diretrizes Curriculares de Tecnologia e Inovação. Esse documento deve ser utilizado do ponto de vista prático juntamente com o caderno do aluno e do professor, com o intuito de facilitar o direcionamento das atividades e facilitar o trabalho do professor e, consequentemente, otimizar o processo de ensino-aprendizagem nesse momento, nesse contexto de ensino à distância. Já em posse desse documento, o professor deve fazer um estudo aprofundado, ter um olhar criterioso e selecionar as habilidades possíveis de serem trabalhadas nesse momento. Sempre lembrando que o aluno muitas vezes pode não ter a ajuda dos pais, então é necessário que seja bem claro os objetivos de cada atividade e como vai ser avaliada essa atividade. Como vocês podem observar aqui na tela, já em posse desse documento Diretrizes Curriculares de Tecnologia e Inovação e do caderno do aluno e do professor, sempre buscando adaptar e ver as possibilidades que se tem nesse momento, eu, buscando um tema atual e que os alunos estão vivendo de uma maneira muito incisiva, tentei trazer habilidades que contemplem como tema esse comportamento ético em contextos digitais. Então, nos 6º e 7º anos aqui, eu trouxe essa habilidade, analisar a utilização das TDICs de forma criativa, crítica e ética, promovendo autoria e protagonismo. Então, levar o aluno à reflexão de como ele está se comportando nos diferentes ambientes digitais. E o trabalho com essa habilidade já me abre espaço para o trabalho com uma habilidade posterior. Reconhecer a existência do cyberbullying no contexto digital, identificando os mecanismos de violência e intolerância digital. Então, esse trabalho com essas habilidades me permite a formulação de uma atividade mais concreta, de uma atividade onde sejam abordados alguns pontos cruciais para esse momento. Seguindo o mesmo raciocínio de trabalhar temas atuais e de relevância para o momento, eu posso organizar atividades para todas as séries. Aqui nesse exemplo, do 8º e do 9º ano, essa habilidade avaliar de forma crítica e reflexiva a própria atuação e a de terceiros, enquanto usuários nas redes sociais, tendo em vista as diferentes ações realizadas: seguir, curtir, postar, compartilhar, comentar. Então, a partir dessa habilidade, eu consigo trazer o contexto do cyberbullying, desenvolvendo essa habilidade aqui também. Reconhecer e encorajar a denunciar abusos praticados nos meios digitais em seus núcleos de convivência. O mesmo movimento pode ser feito no ensino médio, trabalhando essa habilidade, experimentar e vislumbrar o uso colaborativo das redes sociais e usar procedimentos que possam furar as bolhas da internet. O trabalho com essa habilidade permite que outra habilidade seja trabalhada, atuar de forma responsável e propor soluções em relação às práticas de incitação a ódio e compartilhamento de conteúdos discriminatórios e ou preconceituosos em ambiente digital. Bom, então já trazendo alguns questionamentos éticos a respeito do comportamento dos alunos frente às diversas redes sociais, eu trouxe o conceito de cyberbullying. Para a elaboração das atividades, eu procurei na internet algumas informações, algumas notícias sobre esse tema. Esse conceito de cyberbullying vai ser trabalhado de uma maneira adaptada, contextualizando para cada ano série. E uma questão importante aqui é a disponibilização dessas atividades. A atividade principal sempre deve ser disponibilizada de duas maneiras. Então, como vocês podem observar aqui, eu disponibilizei um endereço web, ao mesmo tempo em que essa notícia ou essa informação, esse texto, pode ser impresso para que o aluno retire na escola. Eu também deixei o vídeo complementar, para que o aluno possa aprofundar os seus conhecimentos. Já com as habilidades selecionadas e os materiais disponibilizados a todos os alunos, agora o professor, usando a sua autonomia,
vai pensar em que atividades se enquadrariam para a sua situação, para a sua realidade, para a realidade da sua escola. Um item de fundamental importância e que não pode ser esquecido é o registro de todas as atividades, de maneira organizada, detalhada, pensando que posteriormente essas atividades vão se transformar em horas, para assim cumprir o calendário letivo. Então, registre de maneira detalhada, organizada, tudo o que foi feito nesse período. Isso é muito importante. Sempre tendo em mente que nós estamos vivendo um período excepcional, então algumas maneiras tradicionais de avaliação talvez não se enquadrem. Então é necessário que o professor tenha um olhar quanto a isso e aqui algumas sugestões de alguns instrumentos de avaliação. Então esses instrumentos podem ser produções individuais ou coletivas, atividades escritas, dramatização, trabalho de pesquisa, trabalho em grupos digitais, avaliação ou exposição oral, experimentação, desenho, maquete, produção textual, seminário, provas, portfólios, álbuns, rubricas, autoavaliação, pauta de critérios, observação, registro, entre outros. Um conceito interessante que deve ser abordado para o acompanhamento e avaliação dos alunos dentro do componente curricular Tecnologia e Inovação é o engajamento, que pode ser engajamento parcial, onde o aluno comprometeu-se pouco nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre, ano, com o apoio dos colegas. Engajamento satisfatório, comprometeu-se em partes, nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre, ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Engajamento total, comprometeu-se de forma produtiva e efetiva nas ações e nas atividades desenvolvidas ao longo do bimestre, semestre, ano, dedicando-se e apoiando os colegas. Então, com esse documento que vai ficar disponível aqui no link também, eu tenho uma visão bem clara quanto ao engajamento dos alunos. Vocês podem observar aqui que o aluno número 1, se eu tivesse que avaliar o engajamento dele em todas as atividades, esse aluno aqui seria considerado como tendo um engajamento total. Ao passo que o aluno número 5 não iniciou nenhuma atividade. Então, nesse caso, esse aluno apresenta um engajamento parcial frente às atividades propostas. Pessoal, muito obrigado. A partir das próximas semanas, eu vou trazer alguns itens mais específicos para a nossa disciplina Tecnologia e Inovação. Vou começar a abordar as contas institucionais e desmistificar o uso dessas contas. Muito obrigado e até semana que vem.